Olá, olá, olá pessoal, tudo beleza? Então, dando continuidade às nossas aulas de evaporação, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre algumas propriedades importantes a respeito dos sistemas de evaporação, também o balanço de massa, o balanço de energia em evaporadores de simples estágio e análise de troca térmica desses sistemas. Vamos dar uma olhadinha então nessa parte do conteúdo? Muito bem. Então, quando nós falamos sobre evaporadores, nós temos que levar em consideração algumas propriedades do sistema, né, da solução que vai ser concentrada, do equipamento que vai ser concentrado, para entender o funcionamento dessa operação. Tá? A primeira questão que nós devemos levar em consideração é a concentração da alimentação. Então, soluções diluídas têm uma viscosidade menor, o que facilita a troca térmica e também a movimentação, porque é mais fácil dessa solução se movimentar através do trocador de calor do evaporador. Porém, uma solução diluída ela requer mais energia, porque eu vou ter que evaporar uma maior quantidade de soluto para chegar a uma determinada concentração. Então, nós temos, por um lado, que a concentração diluída facilita a troca térmica, porém requer uma maior quantidade de energia. A solubilidade de uma substância também é outro fator super importante quando nós analisamos sistemas de evaporação. Lembrem-se que quanto maior a concentração de um soluto em um solvente, mais próximo a uma concentração máxima desse soluto, essa solução vai estar. E o que acontece quando nós temos uma saturação da solução? Nós temos um fenômeno de cristalização, principalmente associado a alguns sais. Tá? E o que isso acontece? Em alguns trocadores de calor, principalmente os trocadores de calor, os evaporadores com trocadores de calor por convecção natural, essa cristalinidade pode formar o fenômeno de incrustação no trocador de calor, levando a, então, uma redução do processo de troca térmica. Então, também é algo que deve ser levado em consideração. Há trocadores de calor, há evaporadores, como o caso do evaporador cristalizador de Oslo, que nós comentamos na aula anterior, que ele sim é específico para sistema onde ocorre a cristalização já no próprio evaporador, ou seja, onde pode ser trabalhado com soluções acima da máxima solubilidade do soluto no solvente. Então isso deve ser uma propriedade deve ser levada em consideração e ela é muito importante na análise de sistemas de evaporação. Outra questão, e principalmente associado à área de alimentos, é a questão de sensibilidade térmica. Alguns produtos são chamados de termolábeis, ou seja, eles acabam degradando com altas temperaturas. Então, uma questão muito importante que é usada em evaporadores é o vácuo. O vácuo ele tem duas funções no sistema de evaporação. Primeiro, reduzir a temperatura de ebulição da solução, que é uma coisa super importante quando o produto, por exemplo, é termolábil. E a segunda, por reduzir a temperatura de ebulição, ele facilita a troca térmica. Por quê? Porque trocar calor com um fluido mais frio é mais fácil do que trocar calor com um fluido mais quente. Então, o vácuo ele minimiza tanto a questão de sensibilidade térmica e também facilita os processos de troca térmica, o que é super importante, como a gente vai ver na sequência. A formação de espumas também é algo muito importante que deve ser levado em consideração na escolha do equipamento. Por quê? Porque quando produtos formam espumas,
nós podemos ter arraste de vapor, arraste de líquido concentrado, junto com esse vapor na espuma, né? Então, quando nós temos a possibilidade de formação de espuma, a questão da cabeça do evaporador, do chapéu do evaporador, os aparatos que nós falamos nas aulas anteriores a respeito da separação da fase, devem ser melhor visualizados. Uma cabeça de evaporador maior para fazer um processo de separação mais efetivo deve ser requerido caso tenha formação de espumas no líquido que vai ser evaporado. Como eu falei anteriormente, alguns sais eles podem formar incrustações, né? Então, essas incrustações e também os materiais que eu utilizo para o equipamento, eles têm que ter uma certa compatibilidade, né? Por exemplo, eu devo prever materiais que não sejam tão aderentes, para que eu não tenha tanto problema de incrustação, e também eles devem se considerar problemas em relação à corrosão. Por exemplo, né, hidróxido de sódio, que é muito utilizado na indústria química, para concentração de soluções de hidróxido de sódio, principalmente em plantas de papel e celulose. Alguns materiais, como o alumínio, são extremamente reativos ao hidróxido de sódio. O inox, por exemplo, que é amplamente utilizado na indústria de alimentos, ele é extremamente reativo ao hipoclorito, ao cloro, ao ácido clorídrico. Então eu devo considerar essas questões na seleção do material de construção do meu equipamento. E por último, nós temos uma propriedade super importante, que é a questão da temperatura de ebulição. A nível do mar, nós sabemos que a água ferve a 100 graus Celsius, correto? Porém, quando nós temos misturas, ou seja, soluções, né, a temperatura de ebulição ela muda conforme o tipo de composto que eu tenho misturado à água. Então, por exemplo, se eu pego sal, cloreto de sódio, a uma determinada concentração, a água vai ferver a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Se essa concentração aumenta, né, a água acaba fervendo a uma temperatura ainda maior. No caso do hidróxido de sódio, por exemplo, com soluções de 30% a 40% de hidróxido de sódio, a água chega a elevar o seu ponto de ebulição em 20 a 30 graus Celsius em relação à condição normal dela pura. Então, a pressão e a temperatura de ebulição, elas são muito importantes na hora do dimensionamento do trocador de calor e principalmente na seleção do vapor que vai ser utilizado para a troca térmica nesse trocador de calor. Então, se eu penso num vapor a 125 graus Celsius, que é algo usado comumente na indústria, eu tenho que levar em consideração essa elevação do ponto de ebulição para ter o gradiente de troca térmica necessário para que ocorra o respectivo fluxo de energia ali naquele trocador de calor. A essa questão de elevação de ponto de ebulição, nós vamos ver em específico, tá? Esse termo aqui vocês vão ver muito, elevação de EPE, como que acontece a elevação de pontos de ebulição de diferentes soluções, ok? Muito bem. Visto essas considerações iniciais, nós partimos então para alguns fundamentos de sistemas de evaporação. E o primeiro dele é a questão do balanço de massa. Então, no evaporador, aqui eu tenho um sistema padrão de evaporador, um evaporador de tubos longos verticais, aqui como vocês podem observar, né, onde nós temos uma alimentação aqui na base,
eu vou chamar essa corrente de F, e a ela eu vou associar uma determinada concentração do sólido solúvel, que eu chamei de XF. Tá? Aqui do lado, eu tenho a saída de produto concentrado, então a essa corrente eu chamei de L, e a concentração de sólido nesse produto eu chamei de XL, ou seja, fração de sólidos na corrente L. Por fim, lá no topo do evaporador, eu tenho a corrente V, que é a corrente de evaporado, e a composição de sólidos na corrente V, que eu espero que seja zero, porque sólidos não evaporam. Há condições normais de sistemas de evaporação. Então, se eu tiver sólidos ali, é um problema de dimensionamento do equipamento. Se eu fizer o balanço global, então eu tenho que tudo que entra é igual a tudo que sai, né? Aí vocês vão me perguntar, mas essas duas outras correntes aqui, professor, o que são elas? Essas aqui são correntes de vapor de aquecimento e de condensado. Então, são correntes que não se misturam à corrente de alimentação, então elas não vão entrar no balanço de massa. Tá? Então, eu tenho que a alimentação é igual o evaporado mais o líquido concentrado. Se eu fizer um balanço parcial para os sólidos, para o componente, né, o que eu vou ter? Que a alimentação vezes a fração de sólidos na alimentação é igual o evaporado vezes a fração de sólidos no vapor, no evaporado, mais o líquido concentrado vezes a fração de sólidos no líquido concentrado. Uma vez que a fração de sólidos no vapor deve ser zero, né? Ou seja, eu não tenho sólidos aqui na minha corrente de evaporado, a minha equação do balanço parcial para o componente fica simplificada, onde a alimentação, a quantidade de sólidos alimentados no sistema, tem que sair necessariamente, tem que ser retirado na corrente de líquido concentrado. Então, eu tenho essas duas equações como equações do balanço de um evaporador. Normalmente o que eu faço é resolver essa equação, que ela é mais simples, e posteriormente aplicar aqui no balanço global. Tá? Quanto ao balanço de energia, o que nós temos aqui no evaporador é simplesmente um balanço de entalpias. Então, nós temos as correntes de alimentação, líquido concentrado e vapor, com suas respectivas entalpias específicas, correto? E nós temos o que? A corrente de vapor de aquecimento, com a entalpia dela, e a corrente de líquido condensado. Então, vejam, essa corrente aqui, ela troca calor aqui no evaporador, tá? Condensa e sai aqui na forma de líquido condensado. Então, é simplesmente, ela não troca quantidade de matéria, ela só troca calor. Então, o que entra aqui, o S, vai ser igual ao que sai necessariamente. Aqui do lado, tá? Vocês vão ver nesses links, links, né, para tabelas de entalpia específica, bem como tabelas de calor latente de evaporação que tem lá no material de apoio de vocês. Bom, então, se eu fizer um balanço de entalpia, eu tenho que a quantidade de energia que entra com a corrente é F, ou seja, F vezes a entalpia da corrente F, tá? Mais a quantidade de energia que entra com a corrente S, aqui, tá? Então, o que entra com a corrente F, aqui,
o que entra com a corrente S aqui, tem que necessariamente sair considerando aqui que eu não tenha perdas de energia para a vizinhança. Tá? Então, seria um sistema onde que eu não tenho perdas de energia pela superfície aqui do equipamento, tá? Eu só tenho energia entrando e saindo junto com as correntes, tá? Então, Q aqui igual a zero, tá? Bueno, onde que vai sair energia? Aqui na minha corrente de vapor, né? Na forma de evaporado, aqui na minha corrente de líquido concentrado e aqui na minha corrente de condensado do trocador de calor, tá? Então, aqui está meu balanço de entalpias. Se eu pegar esse termo aqui e jogar para o outro lado da equação, né, eu vou ter que S multiplica a entalpia da alimentação menos a entalpia do líquido, a entalpia do vapor de aquecimento menos a entalpia do líquido do condensado do trocador de calor, certo? E esse termo HSI menos HSO aqui, que eu descrevi, nada mais é que o quê? Que o nosso calor latente de evaporação, certo? Então aqui eu tenho a minha equação do balanço de energia. Calor latente de evaporação, de vaporização do líquido, normalmente vapor de água, que eu utilizo aqui no trocador de calor. Tá? Então aqui eu tenho o meu balanço de energia. Falando em entalpias, então assim como a temperatura de ebulição de uma substância muda, a entalpia de uma solução muda, a entalpia de soluções, ela também se altera. Depende de quanto eu tenho de um sólido dissolvido no meu líquido, normalmente água. Então aqui nós temos lá um diagrama que está disponível no McCabe para vocês, tá? Onde ele coloca lá a figura 16.8 do McCabe, capítulo 16, tá? Onde ele coloca a entalpia, tá? Em função da fração mássica de NaOH e do que? Da temperatura, tá? Então, por exemplo, né? Se eu pegar aqui uma solução de 30% de NaOH, tá? Importante, isso aqui é para líquidos, tá? Não é para vapor, até porque NaOH não vai evaporar nas condições que a gente vai trabalhar dentro no evaporador. Então, se eu pegar uma solução de hidróxido de sódio, né? 30%, aqui 100 graus Fahrenheit, tá? Tá aqui o ponto, linha de temperatura com fração, tá? Eu vou ter aqui um pouco mais do que 50 BTU por libra, tá? E aí, fazendo a conversão para kJ por quilograma, vai ter o valor em kJ por quilograma. Se eu pegar nos mesmos 100 graus Fahrenheit, só que com 50% de NaOH, então olhem só, na mesma temperatura, só que a uma maior concentração. Então aonde que vai estar aqui a minha linha? Ó? Vai estar aqui em cima o meu ponto. Ó. 100 graus Fahrenheit, a linha de 100 graus Fahrenheit. Essa aqui é a linha de 100 graus Fahrenheit. Desculpa, aqui vai estar meu ponto, tá? Então, o que acontece? Olhem só, na mesma temperatura, uma solução mais concentrada de hidróxido de sódio, tá, tem quase aqui 80 BTU por libra a mais, BTU por libra a mais de entalpia. Então, esse gráfico mostra o efeito da concentração de um soluto, no caso NaOH, sobre a entalpia de uma solução, né, numa mesma temperatura.
E lá, naquelas tabelas que eu mostrei para vocês, existe alguns valores, tá? Não são todos os valores, de entalpias de mistura de soluções. Então, são valores que são mais difíceis de serem encontrados na literatura, tá? No exercício que eu vou mostrar para vocês em aula, eu vou mostrar um pouquinho de como que eu chego, como é que eu posso fazer para chegar se eu não sei a entalpia da mistura, utilizando o calor específico da solução. Beleza? Ok, então vamos lá. Por fim, pessoal, nós temos que fazer a análise de troca térmica desse equipamento. Então, a análise de troca térmica desse equipamento, certo? Ela vai depender do quê? Se analisarmos a equação anterior, deixa eu voltar aqui. Se analisarmos essa equação aqui e olharmos para esse termo aqui, S vezes calor latente, o que é isso? Isso é a quantidade de energia que sai do meu vapor de aquecimento e passa para o meu líquido que eu estou operando no evaporador, certo? Então, esse cara aqui nada mais é que a quantidade de calor transferido do vapor de aquecimento para o sistema de evaporação, certo? Então, tá aqui a equação da quantidade de calor transferido, certo? Vai ser a quantidade de vapor gasto vezes o calor latente do vapor. Se eu fizer uma análise disso por troca térmica, eu tenho que o fluxo de calor em um trocador de calor qualquer vai ser proporcional ao seu coeficiente global de transferência de calor, a área de troca térmica, temperatura do fluido quente, ou seja, da corrente S, que é o vapor de aquecimento, menos a temperatura de ebulição. Então, a partir da equação 5, eu tenho a minha análise de troca térmica do sistema, que eu acho que... Eu acho que aqui é a equação 7, mas tudo bem. A equação 7. Depois vai ser corrigido aí para vocês, tá? Então, a partir da equação 7, nós temos como que acontece o fluxo de calor. A partir dessa equação, sabendo valores de coeficientes globais, tá? Valores de coeficientes globais, eu consigo calcular, por exemplo, a área de troca térmica, ou conhecendo a área, eu consigo calcular a temperatura do meu vapor de aquecimento, né? Então, conhecendo aqui 4 das 5 variáveis, eu consigo calcular a quinta variável através da análise de troca térmica. Então, vamos lá. São 3 passos fundamentais para uma análise bem feita de um trocador de calor. Primeiro, o balanço de massa, né? 2 equações do balanço de massa. Equação global e para o sólido. Segundo, balanço de energia, balanço de entalpias, como a gente comentou no problema. Terceiro, análise de troca térmica. Então, com o conjunto dessas 4 equações, eu consigo resolver os meus problemas de evaporação, como vocês vão ver no exemplo em aula. E essa tabela, pessoal, que eu mostrei rapidamente para vocês, o que ela mostra aqui? Valores gerais, valores globais de coeficientes de transferência de calor para diversos tipos de evaporador. Então, essa é uma tabelinha que está lá no Jean Coples, nosso livro base, né? Onde ele coloca aqui mais ou menos os valores de coeficientes de transferência de calor. Obviamente, são faixas bastante amplas, né? Aqui de 1.100 a 2.800, tá?
de 1100 a 400, né? De 400 a 1100, perdão. Aqui, ó, circulação forçada até 11.000 watts por metro quadrado Kelvin, tá? Então, vai depender muito do tipo de equipamento, né? Essas faixas elas vão mudar bastante. Então, quando nós fazemos uma analogia lá aos trocadores de calor, nós vemos que, por exemplo, um dos problemas dos equipamentos de circulação natural estava associado ao quê? À transferência de calor. Por quê? Porque se vocês observarem, em evaporadores com circulação natural, né, nós temos aqui os menores coeficientes globais. A exceção aqui da película, dos sistemas com película agitado. Porém, o película, a questão é que como eu tenho um filme muito fino, essa transferência de calor acaba sendo facilitada mesmo com baixo coeficientes de transferência de calor. E aqui, né, circulação forçada, então tubo longo vertical, né? Olhem aqui, os valores vão lá até dezenas de milhares, podem chegar a dezenas de milhares de watts por metro quadrado Kelvin. Óbvio, pessoal, que isso são faixas, tá? Então, vai depender do quê? Vai depender do tipo de tubo de trocador de calor, da espessura desse tubo do trocador de calor, do vapor de aquecimento, do fluido que eu estou concentrando, da viscosidade desse fluido. Então, toda essa parte de análise de troca térmica, né, é o que a gente faz lá quando nós trabalhamos com o quê? Com transferência de calor, né, com a parte de fenômenos de transporte relacionada à transferência de calor convectivo, tem que ser levado em consideração num dimensionamento de um trocador de calor para um evaporador. Beleza, pessoal? Então, vimos um pouquinho mais sobre os fundamentos de transferência de calor, tá? E na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre a temperatura de ebulição de misturas. Tá bom? Então, até logo!